Provérbios, carta, olha, eu estou com carta na cabeça. Livro de Provérbios, capítulo 15, terceiro versículo. Diz assim a palavra do eterno Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre os olhos de Deus. Aleluia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém. Agora eu vou ler um versículo somente do Evangelho de Mateus, capítulo 22 e o versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 22 e o verso 16 somente. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 22, verso 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Aí tem a famosa pergunta depois desse texto, né? Se era lícito ou não pagar tributo a César. Então, baseado nesses dois textos e na Bíblia inteira, nós vamos estar falando resumidamente sobre os olhos de Deus na Bíblia. Aqui nós vemos que os fariseus se ajuntaram junto com os herodianos. A gente conhece bastante os fariseus, só que na época de Jesus existiam os fariseus, os saduceus, que era uma outra seita também. A seita dos saduceus não acreditavam em ressurreição de mortos. Aleluia. Não acreditavam em anjos, né? Eles tinham uma linha de pensamento diferente dos fariseus. Existiam os herodianos, que eram os seguidores de Herodes, né? Dos Césares, dos imperadores. E existia também um grupo que nem na Bíblia é falado, os essênios, né? Que também tinham prática semelhante a João Batista, né? De jejuns. Eram homens que se retiravam das cidades e ficavam em cavernas, em desertos. Eles que tiveram o costume de praticar o batismo também pelas águas. É um grupo ali que viveu na época de Jesus, os essênios. Mas quanto a Jesus, nós vemos que fariseus se uniam com saduceus, e saduceus se uniam com herodianos, e herodianos se uniam com fariseus. Eles que eram grupos que se odiavam, né, que brigavam, mas quando era para matar, para perseguir, ou para tentar calar Jesus, eles se uniam. Eles se uniam contra Jesus, né? As religiões daquela época se reuniam contra Jesus. E nós vemos o cumprimento lá do Salmo de número 2, que antecedendo a vinda de Jesus, os reis da terra também vão se unir contra Jesus. Os reis que outra hora, os presidentes que outra hora brigavam entre eles, faziam guerras entre eles, no momento da vinda do Senhor, eles vão se unir contra o Senhor. Aleluia! Então aqui nós vemos o retrato do ódio da humanidade, né? O ódio do ser humano contra Deus e contra o seu ungido, que é Cristo. Nós vemos já isso no Evangelho, onde pessoas que eram inimigas, mas para perseguir Jesus, elas se uniam para matar Jesus. Então isso é muito interessante, mas é um outro assunto. Nós vamos falar hoje sobre os olhos de Deus. Até os herodianos enviaram discípulos que não são os discípulos de Jesus, né? Mas os discípulos de Herodes, seguidores de Herodes, e perguntaram para Jesus: Jesus, sabemos que o Senhor é o mestre vindo de Deus, ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E nós vemos aqui em Provérbios que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Há quem diga que Deus não tem olhos, né? Tem teólogos que dizem que Deus não tem olhos, Deus não tem mãos, porque Deus é espírito, né? E quando se fala de olho, se fala da mão de Deus, é uma linguagem para nós entendermos. Mas eu acredito, irmão, que o espírito tem olhos, não como nós, mas olhos espirituais. Então os olhos de Deus é muito interessante na Bíblia, porque nós olhamos a Bíblia pela ótica humana, nós olhamos a nossa vida pela ótica humana, nós olhamos o nosso semelhante pela ótica humana, nós olhamos uns aos outros
pela ótica humana. Mas hoje nós vamos estar aqui comentando sobre os olhos de Deus, os olhos de Cristo, que são maiores, profundos, santos e que perscrutam todas as coisas. A mente, a alma e o coração estão nus diante dos olhos de Deus. Meus olhos te veem aqui hoje, teus olhos também me veem, nós se vemos, mas os olhos de Deus nos vê o nosso exterior e o nosso interior, vê o passado, o presente e o futuro. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, não existe lugar nessa terra que seja inalcançável aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão na igreja, estão no centro de macumba, estão no bar, estão em todos os lugares, diz a Bíblia. Ele contempla, enxerga e sabe de tudo. Ele está aonde seus olhos não chegam. Então essa é a nossa fé, a nossa certeza, o nosso motivo de ânimo hoje. É saber que Deus olha por nós, que o Senhor está olhando nós aqui, e aqueles parentes que estão lá do outro lado do mundo, se tiverem, talvez obedecendo ou não a Deus, Deus com seus olhos está lá. E aquele que guarda Israel, diz a Bíblia, não tosquenejará, não piscará. A palavra de Deus diz em Apocalipse que os olhos de Cristo são como chamas de fogo. Então o Senhor vê, não como vê o homem. Os olhos de Deus contemplam as ofertas. Aleluia! Nós vemos isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que Jesus estava ali no templo e ele estava observando as ofertas. Chegava ali um fariseu, um empresário, um publicano, um levita, um carpinteiro, um pedreiro, um engenheiro, um fariseu, um saduceu, e colocava um monte dentro da salva, né? Vou falar salva, mas é gasofilaço. E de repente chegou uma viúva, pobre, ninguém olhava para ela, simples, e colocou ali moeda, né? Uma moeda, uma, né, pessoal? Eu não estou com o texto aqui certo, mas a história é essa. E Jesus olhou e falou para os seus discípulos: olha, esta mulher, ela deu mais do que todos. Aí se escandalizaram, né? Porque o nosso olho não é os olhos de Deus. Então sempre quando você for orar, quando eu for orar, nós devemos pedir isso: Deus, me ensina a olhar com os teus olhos. Nós já pregamos aqui que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Ou seja, devemos pedir para que Deus nos ajude a ter o mesmo sentimento que teve Jesus. Nós aprendemos também, estamos aprendendo, estudando a carta de Corinto, que o crente tem a mente de Cristo. Ou seja, quando nós formos orar, devemos pedir: Deus, nos dê a mente de Cristo, uma mente transformada pela palavra de Deus. E hoje nós vamos estar aprendendo a pedir a Deus em oração que nos ajude a olhar com os olhos dele, não com os nossos. Aleluia! Os olhos seus é limitado. Os olhos seus, talvez você desanima, murmura, porque são olhos humanos. Mas se Deus abrir teus olhos, como foi lá com Eliseu, né? Abre os olhos do moço, e ele viu a verdade. Ele viu que mais era o que estava com Eliseu do que o exército do homem, porque ele olhou com os olhos de Deus. Então essa é a diferença, irmãos. Então nós vamos estar falando sobre isso hoje. Aquela viúva deu tudo o quanto ela tinha, e foi maior a sua oferta do que aqueles que depositaram ouro, anéis de diamante, joias, denários e mais denários, que era a moeda da época, né? Depositavam em abundância. Mas aquela mulher deu tudo quanto ela tinha. Jesus observou e olhou, e segundo os olhos de Deus, o que ela deu foi maior do que os outros. Então eu quero dizer para você hoje sobre isso: a sua oração, a minha oração, talvez eu possa orar 10 horas no monte, você orar 10 minutos na sua casa. Talvez teve um dia corrido, mas você sempre com o pensamento em Deus, mas orou 10 minutos. Talvez a sua oração possa ter muito mais qualidade, fé, verdade, palavra de Deus, do que eu que orei 10 horas encarreado.
A verdade é essa. Talvez a sua oferta, o seu louvor, foi maior do que o meu. Porque Jesus observa isso, irmão. Ele não observa como observa o homem. Nós observamos pela quantidade, né? Jesus observa pela qualidade. Qualidade. A mulher deu o seu melhor, deu tudo, enquanto aqueles davam sobras, né? Então, quando nós estudamos sobre ofertas na Bíblia, nós aprendemos sobre isso, né? Que Deus não quer quantidade, Deus quer o nosso melhor, né? Deus quer algo de coração e de alegria. Nós vemos também que os olhos de Deus para escolher um rei é diferente dos olhos do profeta. O profeta Samuel queria um rei de aparência, achava que o rei seria o homem, o filho mais velho de Jessé. Só que Deus o repreende. Deus diz assim: Samuel, você enxerga como homem, o Senhor não vê como vê o homem. Eu escolhi outro, e era Davi, um homem que, humanamente falando, irmãos, não tinha o estereótipo, não tinha o físico, não tinha a aparência, a formosura de um rei, assim como o nosso Salvador. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Quando olhávamos para ele, não havia nada nele que nos atraísse. Ele era rejeitado, era homem de dores, homem experimentado nos cavalos. Todavia agradou o Senhor fazê-lo enfermar, agradou o Senhor moê-lo na cruz para nos trazer a salvação. O profeta Isaías vai dizer isso. O Messias, Jesus, foi rejeitado exatamente por isso, irmãos. Porque os judeus não olhavam com os olhos de Deus, eles olhavam com os olhos do homem. Eles não achavam que um simples carpinteiro, que se declarava o Filho de Deus, tanto pelo que pregava como pelos milagres que fazia, que pregava a paz e não a guerra, né? Não a guerra de homem contra homem, mas a guerra contra o pecado, contra a maldade, contra o ódio. Eles não achavam que aquele era o estereótipo de um Messias. Para eles o Messias deveria ser alguém poderoso, alguém com exército, alguém com espadas. Tanto que Pedro andava com uma espada. Você acha que era à toa? Até Pedro achava que o seu Jesus seria um líder político. E ele estava até pronto para matar por causa de Jesus. Porque ele não entendeu o real significado do Evangelho. Ele foi entender depois da morte e ressurreição de Cristo. Então nós temos que ter paciência, irmãos. Tem muito Pedro que vai ficar anos na igreja e parece que vai ouvir a pregação, pode o próprio Jesus pregar, mas é a obra do Espírito Santo também. Então o Espírito Santo vai fazer a obra, vai abrir a mente, assim como abriu de Pedro também. Então temos que olhar com os olhos de Deus. Nós vemos o cego de nascença, lá de João capítulo 9. Nós vemos que Jesus cura aquele cego e ele passa a enxergar. E Jesus vai dizer uma frase muito forte. Deixa eu ver o texto que eu peguei aqui. Evangelho de João capítulo 9. Diz que ele veio a este mundo para juízo, para a fim daqueles que são cegos tornem a enxergar, e aqueles que enxergam se tornem cegos. Então Jesus olha, não como o homem olha. O centurião de Cafarnaum é outro exemplo disso. Nós vemos na Bíblia que a fé dele foi maior do que dos israelitas. Jesus se maravilhou da fé deste homem, porque ele não pediu para Jesus ir pessoalmente na casa dele, como muitos judeus fizeram. Ele só falou isso: olha, eu sou um homem de autoridade, então eu tenho soldados. Quando eu mando eles fazer isso, eles fazem. Quando eu mando eles não fazerem isso, eles não fazem. Eu sou um centurião, tem 100 soldados sob a responsabilidade dele. Olha só, e um servo dele ficou doente, um empregado. Olha o amor que esse homem tinha. E nem cristão ele era, nem judeu ele era. Era um romano, que para os judeus naquela época eram as piores pessoas. Por quê? Porque dominavam eles. Eles tinham que pagar imposto para acesso. Mas para Jesus não é dessa forma. Ele não vê como o homem vê. Então a Bíblia diz que aquele homem disse: diga uma só palavra, Jesus, eu não sou digno do Senhor estar na minha casa, mas uma só palavra, e meu servo será curado. Então nós vemos ali o amor de um homem por um servo, né? Que é um escravo, na verdade. A Bíblia fala servo, mas é um escravo. Servo era escravo naquela época. Um amor de um homem rico, com 100 soldados, que
Para muitos era substituível, né? Igual a igreja hoje tem se tornado, né? Sou pastor, tem 100 membros na igreja, 200 membros. Se um sair não tem problema, não. Nós substitui e coloca outro. Então as pessoas hoje tratam as outras como números e como objetos de substituição, né? O irmão não quer, desviou, põe outro no lugar. Então não é assim, irmãos. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. E nós devemos ter os olhos do Senhor Jesus, que amou aquele centurião de Cafarnaum, se maravilhou da fé dele. E devemos ter a atitude do centurião também, amar o nosso próximo. Ele amou o próximo, ele buscou Jesus pelo próximo e não por ele. Então isso é maravilhoso. Agora eu quero que você abra aí Apocalipse, irmão. Nós vamos ser bem breves, bem rápidos. Eu vou passar por cima, só para nós termos uma noção. Como é, né, os olhos de Deus, né? O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor enxerga diferente. Aleluia. Apocalipse 2, versículo 4. Só vou ler o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, nós vemos a igreja de Éfeso, uma igreja exemplar. Se você ler a carta, eu não vou entrar no estudo inteiro, nós já estudamos sobre ela. Então, aos olhos dela mesma, era uma igreja exemplar. Até aos olhos de outras denominações, de outras igrejas. Só que Jesus disse: olha, eu só tenho uma coisa contra vocês. Abandonaste o teu primeiro amor. Então Jesus Cristo pediu à igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor. Vocês têm as obras, vocês conservam a palavra, vocês perseveram, vocês não suportam os homens maus, vocês pusessem à prova os que se declaravam apóstolos e não são, achados mentirosos. Ou seja, naquela época já, irmãos, já tinha pessoas que se auto-intitulavam apóstolo, desde aquela época já, imagina hoje, né? Só que eles colocaram a prova e viram que não eram mentirosos. Era uma igreja que tinha perseverança, está escrito aqui, ó, que suportava a prova por causa do nome de Jesus, que não esmorecia. Mas Jesus tinha uma coisa contra ela, que elas abandonaram o primeiro amor. Então o Senhor vê como o homem não vê. Então devemos pedir para Deus: Deus, abra nossos olhos, como o Senhor abriu do moço, como o Senhor abriu lá de Agar, que estava no deserto, o poço estava do lado dela e ela não enxergou. O Senhor abriu os olhos dela, ela viu a água ali e deu água para o seu filho. Então abra os nossos olhos, Senhor, para nós contemplarmos, para nós vermos. Apocalipse 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus falando para a igreja de Esmirna: mas tu és rica, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo sinagoga de Satanás. Então, os olhos de Deus são diferentes dos olhos do homem. Aquela igreja, ao seu próprio olho, era pobre, fraca. Aos olhos de outras igrejas, uma igreja desprezível, perseguida, tinha seus membros mortos pela perseguição romana. Mas aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, aquela igreja era rica. Por quê? Porque o Senhor vê não como vê o homem. O Senhor enxerga de uma maneira diferente. Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Apocalipse capítulo 3, verso de número 1. E ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Sardes, na sua época, era famosa por uma igreja avivada, né? Por uma igreja viva. Mas para Deus estava morta. Aos olhos de Deus, ela estava morta. Então, irmãos, o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor enxerga diferente. A igreja de Filadélfia diz assim: conheço tuas obras, no verso 8 do capítulo 3. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Então a igreja de Filadélfia, aos olhos do homem,
era uma igreja fraca, sem força. Mas aos olhos de Deus era uma igreja fiel, que guardava a palavra de Deus. E para terminar esse tópico, a igreja de Laodiceia, verso de número 17 de Apocalipse 3: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja de Laodiceia se achava, aos seus olhos, aos olhos de outros, aos olhos do mundo, se achavam fortes, que não tinham falta de nada, que eram ricos, mas aos olhos daquele que enxerga tudo, como eu já falei aqui nessa mensagem, ela era miserável, desgraçada, pobre, infeliz, cega e nua. Então, irmãos, os olhos de Deus não são como nossos olhos. A Bíblia diz que Jesus contou uma história de oração, que entrou duas pessoas na igreja para orar, um fariseu e um publicano. A oração do publicano subiu porque ele se humilhou. A do fariseu não subiu aos céus porque ele não se humilhou, porque o Senhor não enxerga como o homem enxerga. O Senhor vê diferente. Nós vemos a história também de Marta e Maria. Marta e Maria estavam diante de Jesus. Uma foi reclamar para Jesus dizendo: o Senhor não se incomoda que eu esteja aqui trabalhando para dar o almoço para vocês, a comida para vocês, enquanto minha irmã fica aí parada nos seus pés? O Senhor não vê como via Marta. Olha, você está ansiosa por muitas coisas, mas a tua irmã escolheu a boa parte. Essa não será tirada. Então, aos olhos de Jesus, mais bem-aventurado foi aquela que esteve aos seus pés do que aquela que esteve preparando o almoço dele. Então, meus irmãos, nós aprendemos que os olhos de Deus, eles são diferentes dos nossos olhos. Deus olha de uma maneira diferente. Em Mateus capítulo de número 6, nós vemos que Jesus fala sobre oração, sobre esmola, sobre jejum. E o que ele diz? Diz que tudo que formos fazer na oração, no jejum ou esmola, devemos fazer para Deus e não para os homens, não para nos mostrar diante dos homens. Então, por quê? Porque ele contempla tudo, ele enxerga, ele vê todas as coisas. Por isso nós devemos dar o nosso melhor para ele, porque ele está contemplando todas as coisas. E mediante todas essas palavras que você ouviu, ore ao Senhor: Deus, abra minha visão, abra minha visão para me enxergar, abra meus olhos, Senhor, abra meus olhos para me contemplar a tua santidade. Abra meus olhos, Senhor, para me contemplar o teu amor, o teu evangelho, a tua palavra, a tua justiça. O salmista orou: Senhor, desvenda meus olhos para contemplar a maravilha da sua lei. Deus deu um conselho a Laodiceia, Jesus, né? Olha, compre colírio para ungir teus olhos para que você veja. O apóstolo Paulo nos deu uns alerta. Em 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe deste mundo, o Deus desse século, cegou os olhos, o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, nós contemplamos na Bíblia, irmão, na palavra de Deus, que o Senhor olha por nós. Os olhos dele são... A maneira dele enxergar as coisas não é igual a nossa. Então você teve um exemplo aí rápido pelas 7 igrejas de Apocalipse. Não vimos todas, né? Vimos algumas, só para servir para você de exemplo de que o Senhor enxerga diferente, né? Nós podemos enxergar as igrejas de uma forma, mas se Jesus resolver abrir a sua boca para dizer tudo que ele tem a dizer a todos nós, com certeza não vai ser o que nós pensamos, né? Porque os olhos dele são diferentes dos nossos, né? O Senhor vê de uma maneira totalmente diferente da qual a ótica humana possa enxergar. Eu quero encerrar essa mensagem com o último versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 16 e o versículo 15. Logo após vamos estar entrando na ceia do Senhor. Evangelho de Lucas 16, 15 diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 14 e 15. E os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele, zombavam de Jesus,
da sua pregação, do seu ensino. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então tudo que os homens glorificam hoje na terra, irmão, pode ver, tudo que os homens buscam hoje na terra, se vangloriam uns com os outros, né? Se justificam uns com os outros, perante Deus é abominação. Tudo que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Perante aos olhos daquele que tudo enxerga e que conhece o coração do homem, é abominação. É abominação. Toda a fama, toda a glória, toda a riqueza a qual todos os homens buscam nesse mundo e se vangloriam uns com os outros e são espelhos daqueles que querem ser avarentos, para Deus não é nada mais, nada menos do que abominação. Então zombaram de Jesus porque eram avarentos, zombarão do Evangelho, porque o Evangelho para eles é escândalo. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, do caminho estreito, da graça, para eles é escândalo. E eles continuam zombando até hoje, né? Mas o que entre eles é elevado, o que eles acham que é o melhor diante de Deus é abominação diante dos olhos do Senhor. Amém, queridos?